tem um recorte que é anterior ao capitalismo e tem um sentido, tem uma finalidade a filantropia, né? Que não dá tempo da gente fazer um grande recorte histórico, mas tem uma finalidade. Ela se mantém no capitalismo, muito aproximado da Igreja Católica, mas não só da Igreja Católica, né? Tem um sentido de solidariedade, de ajuda mútua, né? De uma ideia de um capitalismo mais humano, como se fosse possível o capitalismo se tornar mais humano. Aí a gente vai fazendo os recortes. Gente, todos possuem direitos nesse lugar chamado Brasil? Todos nós possuímos direitos? Direito pessoal não tem. Praticamente ou teoricamente? Praticamente. São iguais para todos? Não. Deveria ser, né? Deveria ser, mas não. Deveria. Então, acho que, como é que isso acontece? A Francine vai falar um pouquinho. Como é que isso acontece? Como é que o babado Entra a organização comunitária. né? Então, gente, eu acho que a Ana termina fazendo uma pergunta, né, que ela é bem difícil da gente responder, né? Todas as pessoas têm direito na sociedade que a gente vive? Todas as pessoas têm direitos no país que a gente vive? Tem mais não leva. Se chegasse hoje, aqui, na cidade de Niterói, vamos fazer uma brincadeira. Se chegasse hoje na cidade de Niterói um extraterrestre, e aí esse extraterrestre chegasse aqui e falasse assim: que país é esse? O que a gente responderia? Chega lá um ser e fala: que país é esse? O que tem nesse país? O que a gente falaria? Tem o quê? Aí chega aqui, ó, à frente. Aqui, ó. Minha gente. O que a gente falaria? Primeira coisa, ele chega ali, ele olha. Que país é esse? O que você falaria, Sofia? É um país que tem o quê? Ah, aqui tem... Tem miséria. Tem praia? Árvores, matas. Ah. Danilinho, falaria o quê? Tem muita terra. Tem muita terra? Muita gente. Tem muita gente? Não, é gente pra caramba. Carol, o que tem nesse país, Carol? Muita desigualdade social. Muita desigualdade. Desemprego. O que mais que tem, gente? Tem muita coisa, né? Fome. Miséria, fome. Miséria. Diversidade. Oi? Diversidade. Diversidade. Muitos contrastes sociais. Contrastes sociais. Contrastes sociais significa que tem muita gente com muito e muito mais gente com pouco. Não é isso? Agora, para a gente entender essas contradições, essas desigualdades, a gente não consegue entender tudo isso pela superficialidade. A gente precisa ir para além do que esse extraterrestre está vendo. Praia, gente bonita, pobreza, desigualdade, para a gente entender como que esse processo ocorre. E aí, para isso, a gente precisa entender não só que país é esse, chamado Brasil, que é a terra do samba, do futebol, né, do Sérgio Moro, do Lula, das contradições. A gente precisa entender que sociedade é essa. Como que essa sociedade se constitui? Como é que a gente explica essa sociedade? E para a gente explicar essa sociedade, a gente precisa entender o que fundamenta essa sociedade. Na história, né, várias teorias foram construídas para a gente entender essa sociedade. Várias teorias foram construídas para a gente entender as diversas formas de viver nessa sociedade. No capitalismo, que é a sociedade que a gente, a forma de organização da sociedade que a gente vive, a gente teve muita gente tentando explicar essa sociedade, né?
E aí, para a gente entender essa sociedade, em 1859, a gente teve um autor que tentou falar para a gente, explicar que sociedade é essa. Como que o homem se produz socialmente? Para que a gente possa existir, né? Para que a gente possa se produzir socialmente, primeiro de tudo a gente precisa existir, né? Então, a existir é algo fundamental para que a gente possa se produzir socialmente a nossa vida. Então, para que o homem possa viver, ele precisa existir. Então, a existência é um pressuposto fundamental para a gente começar a entender essa sociedade que a gente vive. Bom, então, para que a gente possa existir, a gente precisa de quê? Saúde, alimentação, a gente precisa comer, moradia, a gente precisa morar em algum lugar, a gente precisa trabalhar nessa sociedade que a gente vive. Quem não trabalha não consegue sobreviver, né? Ou você trabalha, ou você vive do trabalho de alguém, ou você vive de um benefício que é fruto do acúmulo do trabalho coletivo de outras pessoas, mas o trabalho, ele é um elemento importante na sociedade que a gente vive, né? Então, para que o homem possa existir, ele precisa comer, beber, ele precisa morar, ele precisa, o que mais? Ele precisa produzir, do atendimento dessas necessidades, mas ele precisa produzir, ele precisa trabalhar. E ele também precisa de outras coisas, né? Existem necessidades que são mais imediatas e existem outras necessidades que vão sendo construídas ao longo da vida, certo? Então, para que o homem possa existir, ele precisa se produzir socialmente. Então, na produção social da nossa vida, a gente precisa, para além de tudo isso, estabelecer relações com outras pessoas. Eu não consigo, por exemplo, fazer minha casa sem outra pessoa. Eu não consigo produzir minha alimentação sem outra pessoa. Eu não consigo trabalhar sem outra pessoa. Na história da humanidade, o homem necessariamente estabeleceu relações sociais coletivas com outras pessoas para que ele pudesse produzir socialmente. Não estou falando só desse momento histórico que a gente vive. Em todas as sociedades, para que o homem pudesse garantir a sua existência, o homem estabelecia relações com outras pessoas, com outros homens. Seja na sociedade indígena, seja na sociedade escravocrata, seja no capitalismo. O homem estabelece relações sociais com outros homens. E para que ele possa produzir socialmente a sua vida, ele estabelece relações sociais de produção. O homem precisa se produzir socialmente. Então, para que o homem possa garantir a produção social da sua vida, ele contrai necessariamente relações sociais de produção. Como que seriam essas relações sociais de produção na sociedade que a gente vive hoje? Hoje, para que eu possa ter a minha casa, alguém já falou aqui, eu não sobrevivo sem trabalhar, né? Então eu preciso trabalhar. Como eu não nasci dona de uma grande empresa, eu vendo a minha força de trabalho para alguém que vai se apropriar
de 8 horas de trabalho diárias minhas em troca de um salário. No final do mês eu recebo o meu salário, que pode ser uns 900 e pouco do salário mínimo, pode ser outros. Mas, durante 8 horas, durante 44 horas semanais, que é a jornada de trabalho, né, regulamentada pela CLT no Brasil hoje, eu vendo esse tempo da minha vida para alguém. E no final do mês, esse alguém paga o meu salário. Que pode ser o Estado, que pode ser a Bayer, que pode ser a Contax, que pode ser sei lá o que, né? Mas, para que eu possa garantir a minha existência, para que eu possa me produzir socialmente, comer, beber, vestir, morar, alimentar meu filho, eu preciso vender minha força de trabalho para alguém. Então, eu necessariamente estabeleço relações sociais de produção. Então, na sociedade que a gente vive, essas relações sociais de produção são relações capitalistas, relações que um vende força de trabalho e outro compra. Compra aquele período do tempo e ele organiza a minha jornada de trabalho e diz pra mim como que eu tenho que trabalhar. Se eu vou cortar cana, se eu vou vender alguma coisa, sei lá o que eu vou fazer. Só para acrescentar que você falou que é importante. Quando a gente vende a nossa força de trabalho, ela não pertence mais a gente. Ela pertence a quem comprou. Então, é muito importante a gente ter a clareza de que no caso da sociedade capitalista, no caso da sociedade capitalista, vou falar mais alto. No caso da sociedade capitalista, quando a gente vende a nossa força de trabalho, ela não pertence mais a gente. A gente vendeu. Não é a gente que vai determinar a forma do trabalho, o que vai realizar nesse trabalho. Ainda que pareça ser humano, eu sou lá o menino da McDonald's que vou ganhar no final do mês um funcionário padrão, parece que eu defini, parece que eu sou o melhor funcionário porque eu cumpri melhor a função. Não é bem assim. Na medida em que eu estou vendendo essas 8 horas, eu deixo de determinar o que eu vou fazer naquele trabalho. Isso é muito importante para entender a lógica do capital. Né? Então eu posso ter, né, relações sociais de produção que são muito desenvolvidas ou atrasadas. Por quê? Nem sempre essas relações sociais de produção, elas acompanham o grau de desenvolvimento das forças produtivas. O que é isso, né? Forças produtivas. Para que o homem possa produzir, ele precisa trabalhar, ele precisa colocar sua força de trabalho em ação, ele precisa de saúde, claro, né? Ninguém doente consegue colocar força física e psíquica em movimento. Se eu estivesse doente, eu não conseguia vir aqui falar, né? Para que essas forças produtivas, elas são constitutivas do próprio trabalho, né? Da natureza e os instrumentos, que hoje a gente poderia chamar de tecnologia. Eu vou interferir na natureza com algum instrumento, todos nós, ao trabalhar, a gente tem algum instrumento que vai, junto com a nossa força de trabalho, alterar a natureza, alterar alguma coisa. Então, por exemplo, se eu sou uma carpinteira, para eu fazer uma cadeira, há 200 anos atrás eu usaria uma machadinha, ficaria lá horas lá fazendo a cadeira. Hoje em dia, com o desenvolvimento das forças produtivas, eu faço uma cadeira em segundos. Porque se um Corolla é feito em 2 minutos, ali no ABC Paulista, juntado ali, uma cadeira é feita em segundos, né? Porém, esse desenvolvimento das forças produtivas, ela não necessariamente acompanha essas relações sociais de produção. Por quê? Se eu tenho um Corolla que é produzido ali, juntado ali em São Paulo, em 2 minutos, ali em Campos eu ainda tenho resquício de trabalho escravo, assim como na 25. Então eu tenho aqui uma série de contradições nessa história.
Niterói nós temos trabalho escravo, aqui na Orla, nas pastelarias. Aqui mesmo em Niterói nós temos trabalho escravo nas pastelarias da Orla aqui, das barcas. Então o trabalho escravo, ele ainda está presente. Então essa contradição do avanço da tecnologia não necessariamente acompanha o avanço da forma como um sujeito se relaciona com o outro, ou a forma como no trabalho se relaciona. Avança tecnologicamente do ponto de vista da estrutura dessa tecnologia, mas não da forma como o homem se relaciona com o outro. Então isso é importante. A gente ainda tem muitas contradições no capitalismo. O robô está chegando. Bom, então, esse quadrinho aqui, Não, eu acho que vocês podiam dizer que assim, você dizer que na orla das barcas acontece o trabalho escravo, isso é uma coisa muito forte. Mas como é que isso acontece? Então, nós tivemos algumas denúncias, nós temos algumas pesquisas, uma delas é uma pesquisadora da escola que trabalha com o trabalho escravo no Ministério Público. Tiveram denúncias em Copacabana, Centro do Rio e Niterói. Em especial nas pastelarias com imigrantes chineses, coreanos. Essa denúncia especial. Mas isso hoje abrange os bolivianos, haitianos, os refugiados, inclusive. E a gente tem uma... São Paulo é imenso para esse grande campo. Os latino-americanos, em especial, bolivianos, haitianos. Então, existe um grupo imenso. Tem organizações, né? Tem verdadeiras máfias que fazem o tráfico. Muitas. O trabalho escravo também pelo profissional do sexo, o trabalho escravo infantil. Aqui em Campos é forte, inclusive, nas carroarias. Eles acabam se escravizando já na passagem de um país para o outro, né?